Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos da primeira série do ensino médio. Vamos assistir uma aula agora de velocidade escalar média, um conceito extremamente importante, física da primeira série, conteúdo dentro da mecânica, tá bom? E no subtópico de cinemática. Vamos então começar a nossa aula vendo o conceito de velocidade escalar média e trabalhando aí três questões para nos auxiliar no aprendizado, tá bom? Bom, vamos lá. Definição de velocidade média. Acompanhem comigo aí, depois vocês podem pausar a aula, copiar a explicação, para posteriormente vocês estarem estudando em outros momentos, tá bom? Bom, vamos lá. A velocidade escalar média, representada por Vm, de um móvel, é a razão ou divisão entre o deslocamento escalar, ΔS, e o correspondente intervalo de tempo, ΔT. Então, veja bem, pessoal, se um móvel, se um corpo, se um ponto material está em movimento em relação ao tempo, ou seja, existe um deslocamento em função do tempo, basta eu pegar esse intervalo de deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo realizado nesse deslocamento. Ficando, então, variação do espaço dividido pela variação do tempo, eu descubro o valor médio da minha velocidade escalar, tá bom? No sistema internacional de unidades de medida, o valor, a unidade padrão para a velocidade escalar média é o metros por segundo. Mas, no nosso dia a dia, por exemplo, nós temos a velocidade escalar média ou a velocidade média do móvel medida em quilômetros por hora. Existe um segredo, existe um esqueminha, uma tática para que nós façamos a conversão de metros por segundo para quilômetro por hora ou vice-versa, tá? Se eu tiver o valor da minha velocidade média em metros por segundo e a minha ideia é transformar em quilômetro por hora, basta eu multiplicar esse valor por 3,6. É bem tranquilo, tá? Então, se eu tenho uma unidade de velocidade em metros por segundo, basta multiplicar por 3,6 para que nós transformemos em quilômetro por hora. E para transformar, professor, quilômetro por hora para metros por segundo, basta então fazer a operação contrária da multiplicação. Se de metros por segundo para quilômetro por hora eu multipliquei por 3,6, para fazer o inverso, de quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Ok? E existe esse segredinho aí para que a gente faça essa conversão. Agora vamos ver alguns exercícios para ilustrar a definição de velocidade média, tá bom? Veja bem. Um automóvel passou pelo quilômetro 24 de uma rodovia às 12 horas e 7 minutos. A seguir, passou pelo quilômetro 28 da mesma rodovia às 12 horas e 11 minutos. Opa, faltou o Hzinho de horas. 12 horas e 11 minutos. Qual foi a velocidade média do automóvel entre os dois pontos? Em quilômetro por hora e em metros por segundo. Tá? Então vamos lá. Pessoal, qual é o segredo de todos os exercícios? Sempre eu falo para os meus alunos. A retirada dos dados. Tire os dados antes de começar a fazer o próprio cálculo para descobrir aquilo que o exercício pede, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui dentro do conteúdo de cinemática? Ó, quando ele fala que o móvel passou pelo quilômetro 24, em física nós temos S0. Isso aqui é um S0, espaço inicial. 24 quilômetros, posição inicial. E ele passa às 12 horas e 7 minutos. Veja, o tempo que estiver relacionado com o meu espaço inicial é o meu tempo inicial, tá bom? Então, se o espaço inicial é 24 quilômetros, o meu tempo inicial, 12 horas e 7 minutos. A seguir, passou pelo quilômetro 28 da mesma rodovia. Se eu quero analisar a minha velocidade média entre os quilômetros 24 e 28, o quilômetro 28 é a minha posição final, tá? Então, S, posição final. E ele passou na posição 28 quilômetros, que horas? 12 horas e 11 minutos. Então, os 12 horas e 11 minutos é o meu tempo final. Representação, gente. Não esqueça, os alunos geralmente confundem isso aqui. Toda vez que eu estiver trabalhando o início da minha situação,
eu vou colocar um índice aqui, ó, 0 de início, tá? Então, meu espaço inicial, ou minha posição inicial e o meu tempo inicial. Outra coisa, sou muito criterioso em relação a símbolos. S de posição, ou de space, em inglês, minúsculo. A minha escrita aqui, eu escrevo separado as letras e parece que é maiúsculo, mas não é, tá bom? É como se fosse esse Szinho aqui. Às vezes, quando eu faço esse S, me confunde muito com o triângulo. Então, por isso que eu faço esse S maiúsculo, tá? Mas não é maiúsculo, é minúsculo. Então, nós temos aqui a posição inicial e a posição final. Quando não tiver nenhuma representação aqui embaixo, ó, significa que é o termo final da situação, tá? Então, nós temos aqui a posição inicial, o tempo inicial, posição final e tempo final. Lembrando que tempo, T minúsculo para a física. Muitos alunos colocam T maiúsculo para representação de tempo. Não é. T maiúsculo em física significa temperatura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Certo, vamos lá. Lembra da equação da velocidade média? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. O que é a variação do espaço, na verdade? Se ele passa pelo quilômetro 24 e vai até o quilômetro 28, quantos quilômetros ele andou aqui, pessoal? 4 quilômetros, né? Lembrando que a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. 28 quilômetros menos 24 quilômetros, 4 quilômetros, certinho? Guarda esse valor. E o tempo? De 12 horas e 7 minutos para 12 horas e 11 minutos. Intervalo de tempo, variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. 12 horas e 11 minutos menos 12 horas e 7 minutos. Passaram-se 4 minutos, tá? Professor, por que eu fiz essa conversão aqui? Porque, na verdade, veja, gente, quilômetro e minuto. Se fosse para eu pegar o deslocamento, 4 quilômetros, e dividir pelo tempo, minutos, o que sairia a nossa unidade de medida? Quilômetro por minuto. Nós não temos essa unidade. A gente pode até trabalhar com isso, mas não foi a ideia do exercício. Veja, ele pede em quilômetros por hora e em metros por segundo. Ou seja, se eu uso quilômetro, posso até usar esse valor 4 quilômetros. Mas o tempo, ó, eu tenho que transformar em hora. É muito complicado transformar 4 minutos em hora. Vai dar um número decimal bem pequenininho, 0, alguma coisa, tá? Então, é mais fácil nós primeiro obtermos o valor da velocidade média em metros por segundo, e depois eu faço a conversão para quilômetro por hora, utilizando esse esqueminha aqui que nós aprendemos no slide anterior, tá? Então, é bem tranquilo. Vamos lá. Bom, mas primeiro, eu tenho que transformar 4 quilômetros para metros. Como que eu faço, gente? Multiplica por 1000, não é? 1 quilômetro não tem 1000 metros? Portanto, 4 quilômetros são 4 vezes 1000. Nós temos 4.000 metros de deslocamento. E o tempo, professor? 4 minutos. Como que eu faço para transformar em segundos? Vocês lembram? 1 minuto tem quantos segundos, gente? 60 segundos. 4 minutos vezes 60 segundos, 240 segundos. Ou seja, nas posições 24 a 28 quilômetros, esse móvel gastou quanto? 240 segundos de tempo para percorrer esse espaço de 4 quilômetros ou 4.000 metros, tá bom? Certinho, então vamos lá. Eu sei que a velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Agora eu já tenho as unidades certas após a conversão. Deslocamento, 4.000 metros dividido pelo tempo, 240 segundos. Fazendo essa divisão, aproximadamente 16,7 metros por segundo. Eu gosto sempre de falar a interpretação do resultado. Não basta só a gente fazer o cálculo e pronto, acabou. O que significa dizer que a velocidade média desse móvel é de 16,7 metros por segundo, pessoal? Significa que a cada 1 segundo que ele está em movimento, ele percorre 16,7 metros, tá bom? É uma análise extremamente simples e de fácil entendimento. Ok, beleza. Esse resultado aqui eu já tenho. Só que ele também pede para a gente transformar a velocidade média, ou calcular, em quilômetros por hora. Como que eu faço? Lembra isso? Ó, vamos voltar aqui. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Pois bem, eu tenho a velocidade média em metros por segundo, 16,7, multiplicando por 3,6,
nós achamos uma velocidade escalar média de 60,12 km por hora. Tá? Ou seja, dizer que a cada 1 segundo ele percorre 16,7 metros, ou que a cada 1 hora ele percorre 60,12 quilômetros, é a mesma coisa. Só que a análise aqui está em metros por segundo e aqui a nossa análise está em quilômetros por hora. Mas o significado na prática é a mesma. Eu apenas representei com unidades diferentes. Certo, pessoal? E vem essa questão número 1 para vocês explorarem a questão. Ok. Vamos lá para a questão número 2. A gente assusta até pelo tamanho do enunciado. Vamos lá. As cidades de Vitória, no Espírito Santo, e Salvador, na Bahia, estão separadas por 1.200 quilômetros aproximadamente. Um automóvel sai de Vitória às 6 horas com destino a Salvador. Durante o trajeto, o motorista para durante 1 hora para reabastecimento e lanche. Às 21 horas, ele chega a Salvador, tendo gasto na viagem 104 litros de combustível. Pergunta. Letra A. Qual foi a velocidade média de toda a viagem em quilômetros por hora? E letra B. Qual foi o consumo médio de combustível em quilômetro por litro? Olha que exercício interessante. Vamos lá. Primeiro passo, retirada dos dados. Vamos lá. As cidades de Vitória e Bahia e Salvador distam 1.200 quilômetros. Se a pessoa vai deslocar, então, de Vitória para Salvador, 1.200 quilômetros é o próprio deslocamento escalar. Variação do espaço, 1.200 quilômetros, tá? Quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância? Veja bem, ele sai, vamos voltar aqui, desculpa, ele sai de Vitória às 6 horas da manhã e chega a Salvador, em Salvador, às 21 horas, às 9 horas da noite. Quanto tempo ele passou viajando então, gente? 21 horas menos 6 horas, 15 horas. Aí você vai me falar, não, professor, nós temos que descontar essa 1 hora que ele ficou parado. Não teve deslocamento no tempo. Só que no estudo de velocidade escalar média, independentemente se o móvel para ou não por algum instante, a gente analisa o tempo de todo o trajeto, tá bom? Então aqui eu não vou descontar 1 hora, eu não vou falar que ele ficou 1 hora se movimentando. Na prática ficou. Mas, teoricamente, aqui a gente tem que introduzir, beleza, ele saiu às 6 horas da manhã, chegou às 21 horas da noite, às 9 horas da noite. Então, eu vou pegar essa diferença do tempo final menos o tempo inicial para calcular o intervalo de tempo, certo? Então, não retira os minutos, o tempo que ele ficou parado. Geralmente, nas questões de vestibular, o exercício traz justamente essa informação só para confundir a nossa cabeça e nos induzir ao erro. Tome muito cuidado, tá bom? Certinho. Então, vamos lá. Letra A, cálculo da velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, 1.200 km dividido por 15 horas, 80 km por hora. Tá? Em média, ele se deslocou a cada 1 hora, 80 km. Claro que na prática isso não acontece, né, gente? Se você vai fazer uma ultrapassagem, você chega a uma velocidade muito maior que 100 km por hora. Se você está chegando próximo a um sinaleiro, a uma curva ou a um caminhão, você vai reduzir a sua velocidade. Então, isso aqui é uma média de toda a velocidade do móvel no decorrer daquela viagem, daquele trajeto que ele esteja fazendo. Tá bom? Ok. E a letra B pediu o consumo médio de combustível em quilômetros por hora, em quilômetros por litro. Veja bem que em todo o percurso ele gastou 104 litros de combustível. É regrinha de 3, né? Ele gastou 104 litros de combustível para percorrer 1.200 quilômetros. E 1 litro, ele percorre quanto? Aqui eu chamei de C de consumo, tá bom? Uma regra de 3 simples, multiplica em cruz, 104 vezes C na 104C, igual 1 vezes 1.200, 104C. 104 está multiplicando, vai passar dividindo. 1.200 dividido por 104, aproximadamente 11,5 quilômetros por litro. Ou seja, com 1 litro de combustível, em média, ele percorreu 11,5 km. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Vamos para a questão número 3, última questão da nossa aula. Considere 2 cidades A e B
localizadas respectivamente nos quilômetros 55 e 175 de uma mesma rodovia. Uma moto passa às 10 horas pela cidade A e às 12 horas pela cidade B. Calcule a velocidade escalar média da moto entre as cidades A e B. Veja que legal. Cidade A, posição dela, quilômetro 55 de uma rodovia. Ele está nesta direção, indo de A para B. Ele passa no quilômetro 175, que é a cidade B. Em que tempo? Na cidade A ele passa às 10 horas, na cidade B ele passa às 12 horas. Quanto tempo ele ficou em percurso entre A e B? 2 horas. Vamos interpretar? T0, tempo inicial, 10 horas, tempo final, 12 horas. Gastou 2 horas para percorrer a distância entre A e B. Qual foi o deslocamento dele entre A e B? Lembrando, gente, posição final menos posição inicial, 175 menos 55. O deslocamento escalar dele foi de 120 km. Veja que aqui ele não especificou a unidade de velocidade escalar, mas como é na prática para velocidades de automóveis, de moto, né, de caminhões, enfim, de automóveis, quilômetro por hora. Então aqui eu já vou utilizar os próprios valores em quilômetro por hora, não preciso fazer nenhuma conversão, tá? Velocidade escalar média, variação do espaço pelo tempo, 120 km dividido por 2 horas, ele percorreu em média 60 km por hora. A cada 1 hora, ele percorre 60 km. Tá bom, pessoal? É isso aí. Terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique aí o nosso abraço, tá bom? Na próxima aula nós teremos mais conteúdo. Vai curtindo aí o canal. Vai estudando, se preparando aí para os vestibulares, tá bom? E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.